não foi por mal. Ora, olá caros ouvintes, estamos aqui para mais um episódio. Daqui fala Tiago, o Carnaval chegou, Homem-Aranha mascara-se de Jack Sparrow Rodrigues. Eu sou Cristiano, mais vou ver Indiana Jones Esteves. E eu sou o Pablo, a confiança não se ganha, se conquista, Rosa. É isso mesmo, Pablo Rosa e Cristiano Esteves. Vamos então falar de Uncharted, o filme, não o jogo. Quanto mais depressa possível, melhor, porque cada dia que passa o filme está pior. Calma, Cristiano. Rimou, fogo. Ai, até rimou, sem querer. Ele está tão nervoso que até rima, sem querer. É, eu quando estou nervoso viro poeta. Isto vai ser pior que o livro de Boba Fett, de certeza. Bora. Vamos a isso então. Pá, nem sei se eu ia dizer, Cristiano, queres começar, mas até tenho medo. Melhor Mas não, vá, melhor vá, não. começa, Cristiano. Dá o teu. Tu quero que tu comeces, porque és tu que estás mais dentro dos jogos, jogaste os jogos todos, viveste os jogos muito mais intensamente que nós. Eu não sei, tu jogaste algum, Pablo? Não, nunca joguei. Eu só vi um vídeo ou outro, mas nunca joguei. Eu sei qual é o jogo, vi uns quantos vídeos também, mas nunca joguei. Portanto, nós estamos aqui para questionar o Cristiano, basicamente, né? Especialista é o Cristiano hoje. Portanto, vamos dar o teu panorama geral e faz a tua balança entre o jogo e o filme. Eu vou já dar a balança, vai já ficar desequilibrada, porque o filme é um filme engraçado de se ver num sábado à tarde, de queira ver qualquer coisa só para entreter, mas não podemos chamar aquilo de Uncharted. Aquilo pode ser um bom filme de ação, de exploração, mas de Uncharted só tem o nome dos personagens. O resto não tem nada de Uncharted. E queres explicar melhor isso? O que é que achas que faltou que devia ter de Uncharted? O que faltou não tem a magia dos jogos. Eu percebo porque é que não tem a magia dos jogos, porque os jogos exploram mais o sobrenatural, fantasmas e isso, espíritos. Okay. E aqui eles não fizeram isso porque o filme, sem ter nada disso, já foi confuso e já foi o que foi. Por isso, se ainda metessem mais alguma coisa sobrenatural, ainda pior ia ficar provavelmente, porque aquilo do jogo tem nada. Primeiro o Tom Holland, eu gosto de Tom Holland, mas eu não acho que ele servisse para esse filme. Não consigo ver o Nathan Drake no Tom Holland. Apesar de eles querem fazer essa coisa no Tom Holland mais novo, mas mesmo assim ele não consegue entregar o Nathan Drake. Não tem a malandragem que o Nathan Drake tem. O Nathan Drake no jogo ele é assim um personagem malandro, está sempre ali com as suas boquinhas e não sei o quê. O filme tenta fazer isso, mas é tudo muito, muito básico, não tem a malandragem do Nathan. No jogo então temos quê? Temos um Nathan para aí com 30 anos, presumo eu, né? Sim, à volta disso, 30 e poucos. À volta disso. E temos um Sally para aí de 50, né? Sim, o Sally de bigode. Também dá muito mais peso à personagem do Sally, né? Mesmo assim, os personagens secundários ficaram melhores do que o principal, do que o Tom Holland. O Mark Wahlberg consegue entregar um Sally satisfatório. Falta-lhe ali o bigode e o charuto, que é uma coisa que é característica dele no jogo. Sempre ali com o seu bigode e o seu charuto na boca. E ser aquele personagem malandro que às vezes está mais interessado no dinheiro do que fazer o bem. Que é uma coisa que no jogo tem aqui, eles passam muito o Nathan Drake, que é muito amigo, só quer fazer o bem e isso, e no jogo não é assim. Não é o personagem mau, mas há ali aquela malandragem que eu estava a falar no início. Claro, é um bom malandro, o chamado Sim. Bom malandro, né? Mas ele é ladrão mesmo nos jogos? Ele é ladrão, é aquilo que mostrou no filme. É aquela coisa de, quando pode, ele tenta sempre tirar ali qualquer bifinho.
ali o que me pareceu foi que essa personagem do Nathan, ok, também é o início e ele é supostamente muito ingênuo, né? E agora é que está a aprender. Supostamente ele neste filme aprendeu, não é? Porque no fim tu tens aquela cena que ele já engana a rapariga. Apesar que é ali um bocado colocado ali um bocado à pressão, né? Mas ele já engana um bocadinho ali a rapariga, portanto já sentes que eles se calhar criaram este filme para estabelecer os personagens e criar uma franquia. Só que para mim eu gostei do filme em termos de ação. As cenas de ação estão muito bem feitas e são grandiosas, não é? Calma, você tá falando cenas de ação de dificuldade de fazer as coisas, não é? Porque, tipo, luta em si não é grande coisa, assim. Acho que entreteve. Pelo menos no início do filme, aquilo tava bem, bem fraquinho mesmo. Principalmente a parte que a vilã vai lutar lá com os três segurança. Aquilo lá foi mesmo qualquer coisa. Como assim, foi rapidinho ali, ninguém viu, então... Epá, e aquela luta entre ela e o Sally, meu, é só parva, meu. Ficava no restaurante. Epá, é um bocado... Eu acho que o filme é muito básico, é básico demais. Uma coisa que eu sinto nestes filmes de hoje em dia é que querem tentar ter a essência dos filmes dos anos 80 e aqueles filmes da nossa infância. Só que não conseguem porque falham nas personagens. O que ficava dos filmes não era só a ação. Não é? A ação era uma consequência das próprias personagens. Pelo menos para mim o que me fica na memória é sempre as personagens. E depois o resto do filme e as personagens a interagir em certas cenas, não é? Mas é as personagens. E nestas personagens, epá, eu mesmo não conheço nada do jogo, estás a ver? Não tenho qualquer ligação ao jogo como tem o Cristiano. E não me liguei nada às personagens, pá. Se elas não tivessem ali era a mesma coisa. Se tivesse só ali as cenas de ação eu ia gostar. A mesma coisa que gostei do filme. Que não foi muito, mas entreteve-me, estás a ver? Eu não acabo o filme a querer ver mais das personagens. Mas eu aqui até sei que as personagens, tirando o Nathan, o Tom Holland, as personagens até estão ok. Pronto, a gente não consegue ter uma grande ligação com elas, mas isso também não é desculpa, que há filmes aí que a gente basta um filme e a gente já consegue ter preocupação por elas. Não. Sim, a parte quando eles eram mais novos, com o Nathan criança ainda e com o irmão dele, aquela parte que me fez ligar e acreditar que ele gostava tanto assim do irmão, que eles tinham uma relação boa. Aí que fez... Mas de resto é meio... qualquer coisa, né? Sim, depois o resto do filme e até a última cena, porque achei muito ridícula também a cena de supostamente o Sally deixou o irmão sozinho para morrer. Tu deixaste o meu irmão, eu nunca vou estar contigo, eu nunca vou não sei o quê, e de repente, um minuto depois já estão bem de amigos e bora, vamos para a aventura. E o filme é todo muito rápido, é tudo muito... Não há consequências, tipo, não... Sim, poderia ter acontecido, tipo, o Nathan ficar, tipo, o fio da morte, tá vendo? Depois eu chego lá e ele salva, depois aí pra frente que ficam realmente amigos, né? Como aconteceu no final lá, que ele desistiu, mas devia ter acontecido antes. E há outra parte no fim, quando eles estão no helicóptero, que ele diz uma frase que, eu aprendi isso contigo. E eu fiquei a pensar, mas eu não disse isso no filme todo. Não há nenhuma fala dessas, que o gajo fala que, pronto, daquilo tem de aprender com os melhores e não sei que mais há uma fala que ele tem que ele não fala no filme. E eu fiquei a pensar, mas eu não disse isso. Pois, eu acho eu acho que era tipo uma... Eu não lembro exatamente o que era, mas era tipo uma ação. Ele falou assim, eu aprendi com o melhor. Mas eu não sei o que era. Devia ser aquela cena que ele enganou a rapariga ou assim, não? Sim, exatamente. Foi isso mesmo. Pronto, então, aí faz sentido ele dizer isso porque o outro... Sim, supostamente... o contexto tipo, eles veem ela no barco, né? E ela vê eles com uma visão de águia, como os gajos estão no helicóptero, dentro do helicóptero ela consegue perceber que são eles de alguma forma. Depois o Nathan diz, ela deve estar aí para coordenadas erradas que eu deixei para ela. E o gajo falou, então estás a aprender a ser nessa malandragem. O gajo fala, pois, finalmente estás a aprender. Se bem que o gajo não enganou ninguém o filme todo. Ele não enganou ninguém o filme todo. Pois,
era isso que eu queria falar também, porque parece que o gajo enganou toda a gente, mas não dá a entender isso. Pois ele, o Né? máximo que ele. Quer dizer, ele enganou quando não disse a verdade sobre o irmão dele, mas é só isso. Ele não passou a perna em ninguém. Ele não teve uma hora que ele pegou lá a chave e fugiu. Não teve nada disso. Pois, ainda entregou a chave aos gajos e tudo. Não, nem tão, por exemplo, nessa podiam criar. O gajo prejudicava-os muito porque estava a tentar arranjar uma saída, uma entrada para ir lá ter com eles. Estás a ver? E não lhes dava a chave. Sim. Fazia com que tu mostrasses como é que é a personagem e criasse uma dificuldade no filme para os outros. Pois. E isso é que faz com que tu te agarres às personagens. Porque através do feitio das personagens tu vais criando as dificuldades que aparecem no filme. Claro, tu podes dizer, o gajo sabia tudo e levou-o pelo aquele caminho porque sabia que ele ia fazer o caminho do irmão, porque supostamente ele já sabia daqueles postais do irmão, não é? Que ele disse no fim, então conseguiste perceber o que é que foi os postais do teu irmão e não sei o que mais, estás a ver? Sim, mas aí há muito erro de continuação nas filmagens. Por Sim, exemplo, sim. eu tinha os postais com ele dentro da mochila. Entretanto, há aquela cena que eles estão lá em cima no avião, em que eles caem para o mar. Eles do nada já estão dentro de um hotel de luxo. É. E eles já têm os postais outra vez. E um gajo fica a pensar, mas os postais não estavam dentro da mochila e eu caiu sem nada. É que eu trouxe aquilo aonde? Ele tava usando aquelas malas que você usa por dentro da roupa para guardar documentos. Né? Era ali. Se calhar era. Então está explicado. Ou então guardou no cu. Se calhar foi. Só pode, meu. Para não terem ficado molhados, só pode. Uma das coisas que também achei muito estranho e muito mal explicado, e isso também podia ser uma coisa que. E é uma coisa que normalmente utilizam no filme para criar dificuldade aos personagens. De onde é que vem o dinheiro dos gajos? Que os gajos de repente têm hotéis de luxo, conseguem barcos, conseguem não sei o quê, conseguem não sei o que mais. Não se vê ali a diferença entre aquele milionário, o Maconda ou Makanda, né? Sim. Eles parecem que tinham os mesmos recursos que eles. Bem, eu acho que esse dinheiro veio de investimento do Sully, tá vendo? Ele tá nisso a vida inteira, fazer esses tipos de. Houve lá uma parte que eles não estavam com o Sully. Pois, no final, quando estavam lá na ilha, né? Daí pode ser da gaja também. Pois, se calhar assaltaram alguém à porta do hotel e pagaram daí o bilhete. Pois, mas é bem esquisito, é tudo assim metido meio à pressão, sem explicação, tá a ver? Mesmo as coisas que eles vão resolvendo são muito rápidas e muitas metidas à pressão. Também isso não é uma coisa que vai fazer a história parar ou avançar de alguma forma, tá? Isso não é indiferente de onde que vem o dinheiro. A história não vai gerar. É um pormenor, né? Mas pode gerar dificuldades, porque eles, como não têm tantos recursos como os outros vão de avião, não sei o quê, e eles têm que ir de um barco. Normalmente o que é que faz? Tem um barco mais velho, ou não sei o quê, e isso é que cria as dificuldades e cria o avanço na história, né? Mas sim, mas é um pormenor. Não, se a história fosse mais bem contada, não era isso que me fazia não gostar da história, mas mesmo, eu acho que eles quiseram estar em tantos sítios, e isso estava a pensar ontem. Se calhar se eles limitassem a história a algo mais, não digo mais pequeno, mas a um só sítio, mas desenvolvessem isso melhor e mostrassem melhor como é que eles estão a resolver aquilo, se calhar tornava-se mais interessante do que eles estarem a mudar. De repente estão em Barcelona, depois vão não sei para onde, depois vão para o outro lado do planeta, estás a ver? Mas a essência dos jogos é assim, eles são jogos que tu não estás num só país, percorres vários países e várias linhas temporais, porque o que o jogo faz uma coisa muito bem é, o jogo, pronto, mostra-te as cenas. Aliás, foi uma coisa que eu até te disse na altura do filme, que é que eles fizeram aqui a mesma coisa, que é os jogos normalmente começam numa cena de ação e depois puxa para trás. Por exemplo, aqui começou naquela cena do avião, ele lá pendurado, que é uma coisa que fazem nos jogos, daí ao começar os jogos assim no meio da ação e depois o jogo é que anda para trás. Sim, mas sabes uma coisa, isso, claro que ali no jogo foi uma coisa que se calhar era inovadora e fica bacana, mas nos filmes e nas séries todos os gajos agora fazem isso, meu. Tudo, meu. E já cansa, meu.
foram buscar isso provavelmente dos jogos, porque o jogo do Uncharted não é recente. O jogo, por exemplo, o primeiro jogo do Uncharted já saiu nos anos 2000 e poucos, 2006. Sim, acredito que tenha sido daí. É uma ferramenta muito fácil de usar para agarrar o espectador, estás a ver? Começas numa cena de ação, agarras o espectador à ação e pumba, vais 4 ou 5 dias atrás e a malta fica agarrada a querer saber o que é que aconteceu para eles ficarem naquela posição. Pronto, Exatamente. É um engenho mais usual e mais fácil de agarrares logo as pessoas nos primeiros 10 minutos do filme, mas é o mais fácil também, normalmente agora já cansa, pelo menos a mim já me cansa muito. Até nos vídeos do YouTube tem isso. Tem sim. Tem um mini trailer antes do trailer até. Você vai ver qualquer vídeo, depois tem partezinhas do que vai acontecer durante o vídeo, logo no início. Isto é porque nós agora consumimos tão desenfreadamente que a malta que cria conteúdos tem que te agarrar logo nos primeiros momentos, não é? Sim. Eu compreendo isso, mas acaba por... A mim estraga-me a experiência. Eu agora, quando começa uma série assim, eu digo, pronto, não. Uma coisa que eu até gostei do filme foi aquela tentativa de criar puzzles. O jogo tem muito puzzle, para tu conseguires avançar na história. Eles aqui tentam fazer isso naquela parte da igreja. Sim, mas é uma tentativa muito rasa mesmo. Mas é qualquer coisa, né? Também puzzle você tem que conseguir ter tempo para perceber. E no filme eles não iam te dar tempo para perceber o puzzle. E no filme não dá para fazer, mas gostei de ver, pelo menos trouxeram isso do jogo. Sim. Eu acho que daria para fazer com mais calma, tá a ver? Porque tu podes colocar a ação entre o que eles vão descobrindo. Agora ali não houve engenho nem querer para tornar isso mais quebra-cabeças do que foi, tá a ver? Mas eu acho que tem vários filmes que tem tipo puzzles assim que tem que fazer, mas é sempre a mesma coisa, sabe? Mostra uma coisa, mostra outra, ele pensar e ele resolver. O personagem pensar e o personagem resolver. Não tem como você pelo menos não consigo perceber como se faria para ter pro público que tá assistindo um filme ter a sensação que também tá a resolver aquele puzzle. Então, você vê uma pessoa resolver puzzle não é a mesma coisa que você lá tentar resolver. Mas lá está, eu gostei de ver eles tentarem pôr isso no filme, mas ele sabe que nunca vai ficar como um jogo, mas eu gostei de pôr esse pormenor no filme. Tens aquela cena também que eu sei alguma piada, só que depois eles forçaram a piada, que é o pormenor de o Nathan ter medo das freiras, porque ele foi criado lá no colégio de freiras. Pronto, ele é órfão e está no colégio de freiras, e por isso aquela coisa de eu ter medo às freiras, quando há nessa cena do filme. Sim. Pior é que eles também depois forçaram essa piada demais, que tivemos ali quase 15 minutos a levar com essa piada dela. Agora mas tanto medo da freira e não sei o quê. E depois um bocadinho mais à frente, vê lá, estás com medo da freira. E depois, agora que a freira já não está aqui, já estás tu aí, já estás aí peito feito. Eles forçaram demasiado, mas esse pormenor a ser piada, mas depois também estragaram. Tem no jogo também, a cena das freiras? Não é medo, cada vez vê uma que começa a tremer por todos os lados, mas tem aquele respeitinho. Sim. Tem aquele respeitinho que é bonito. O problema que eu acho também dos filmes modernos é que o tom da comédia é sempre o mesmo, estás a perceber? Uhum. O tom da comédia é sempre o mesmo, tu parece que estás sempre a ver o mesmo filme, meu. É um filme genérico. É completamente genérico, meu. E as personagens são genéricas, a tentarem aproveitar ali o carisma do Tom Holland, mas também não lhe dão algo para ele poder sair um pouco do peso que tem interpretar um Homem-Aranha, né? E basicamente foi o que eu disse no meu título. O Homem-Aranha mascara-se de Jack Sparrow e pronto, e vai explorar o mundo. Jack Sparrow? Jack Sparrow? Não, mas o Jack Sparrow não entra nesse filme. Foi não? O Johnny Depp entrou. É que eu não tomei atenção, se calhar adormeci nessa parte. Não, eu disse que o Homem-Aranha mascarou-se de Jack Sparrow. Sim, mas o Jack Sparrow não entra. Figuradamente. Ok. Não literalmente. Estás a falar Jack Sparrow ou Indiana Jones? Não, Jack Sparrow, porque é só parvo aquilo. Toda a gente sabe que agora os cinemas querem criar um novo Indiana Jones, porque o antigo, a gente já sabe que o Harrison Ford já não aguenta um filme desses, por isso quer... Não aguenta?
Não aguenta, já anunciaram o próximo filme? Pois, estão a gravar o 5. Vamos ver, se Vamos calhar gravar ainda, já. Fogo. um jeitinho ainda fica melhor que este. O filme está parado porque ele lesionou-se. Porque basicamente o homem tem quase 80 anos e querem o pôr a fazer mais um Indiana Jones. Então tiveram que O parar. homem já não aguenta. Pois, Mas pronto, está na altura de haver um. Está na altura. São sempre filmes bons de ver, aqueles filmes de ação, exploração, do estilo de Indiana Jones. E o Uncharted tem muito disso, porque também os criadores. O Uncharted foi criado e com base de inspiração do Tomb Raider e do Indiana Jones. Só que os jogos do Uncharted são tão bons que conseguiram criar uma identidade própria. Tu olhas para o Uncharted, tu vês que aquilo tem muita coisa Babel e muita coisa do Indiana Jones, mas tu não dizes aquilo é Indiana Jones, tu dizes que isto é Uncharted. Claro. Porque o jogo está tão bem feito e tem uma identidade tão própria. Pronto, sabes onde é que vens as referências, mas aquilo, eles, dentro da referência, criaram uma referência deles, uma identidade própria. Nessas coisas eu dou sempre o exemplo do Tarantino, né? Ele rouba de todos os lados, mas aquilo é o filme do Tarantino, estás a perceber? E é isso que, por exemplo, eles não fizeram aqui. Eles foram roubar a todo lado, aquilo é uma mistura entre Indiana Jones, Piratas das Caraíbas e mais uns quantos filmes, mas depois não consegue ter a sua identidade, e é só mais um, e torna-se uma cópia. Em vez de se tornar uma referência, né, àqueles filmes, torna-se uma cópia. Rasa e má, né? Outra coisa que o filme não consegue entregar é que no Uncharted tens muitas cenas de tiro e de ação com armas, e aqui no filme não tens nada disso, não tens ali uma cena, tirando a cena final, que há ali meia dúzia de troca de tiros, mas tu não tens uma cena assim de tiroteio, que andam ali, de dar um tiro e protege e não sei o quê. Pronto, percebes que não querem fazer tanto como no jogo, porque no jogo a gente for a ver o Nathan Drake é um genocida que mata 50 mil pessoas até ao final do jogo. O próprio jogo tem isso, mas claro que eles aqui não iam fazer isso, mas podia ter assim mais cenas de tiroteio. Por exemplo, soltando já aqui para a cena final do filme, eu vi aquela cena com uma descontração porque sabia que ninguém ia morrer, tirando aqueles personagens ou os contratados que a gente sabe que vão morrer, os principais tu sabias que nenhum deles ia morrer. Yeah. Estava na cara, e um gajo viu que aquilo com descontração. Aquela parte final é muito mal construída, que é a parte que o Sally salva o Nathan, né? É muito mal construída, não tem peso nenhum. Epá, se houvesse um conflito muito mais forte entre os dois, aquela cena ali tornava-se muito mais forte e criava a dúvida no espectador, né? E será mesmo que ele vai ficar com o dinheiro e vai cagar no gajo, estás a ver? O que eu não sei, mas eu acho que aquela personagem, e tu dizes que nos jogos é muito assim, não é? Aquela personagem tem que ser muito mais duvidosa do que foi. Para mim ele nunca foi duvidoso. Nunca visto um ato que fizesse duvidar dele. E ali eu acho que teria muito mais peso se ele tivesse salvo o Nathan, mas ficado com ouro à mesma. Uhum. Tivesse arranjado aí uma artimanha qualquer, conseguisse ficar Ele não conseguia escolher, estás a ver? Yeah. Não era, ok, 2 segundos, vou olhar para o ouro e pumba, ia tirar a gaja. Não tem peso nenhum, man, não tem. E depois perguntam-se porque é que os filmes não têm sucesso. Porque pensam que metem 2 helicópteros a levar 2 barcos. Pá, dá uma boa cena de ação, dá uma cena incrível ver 2 helicópteros a agarrarem em 2 barcos que têm 500 anos, né? E a andar com eles pelo ar. Mas fora isso não há mais nada, né? Isso não agarra um filme. Pois, que outra coisa que o filme não conseguiu entregar foi a grandeza dos jogos, que os jogos têm várias cenas, que tens ali tipo uma cena, tu vês, estás assim num espaço bem amplo e com grandes paisagens e belas vistas e... Eu acho que eles tentaram. Coisas grandiosas. É que só tentaram no fim, a única parte que eu consegui sentir isso foi quando aquela cena que o gajo vai a nadar e aparece, sai dentro de uma gruta. E está lá aqueles 2 barcos e ele depois começa a explorar. Foi a única parte que eu consegui sentir a grandeza. Só que nos jogos tens isso tipo meia hora. Não tinha planos tão abertos, né? Era uma coisa muito fechada. Yeah. Eles podiam ter aproveitado muito mais isso. Eles aqui não fizeram nada mas disso. Mas aí se calhar tem a ver com orçamento e eles não tiveram orçamento. Porque quanto mais aberto for, mais detalhe vai ter que ter, estás a ver? Mais dinheiro eles gastam.
E isto também foi um filme, esse filme já está a ser produzido desde 2009, se não me engano, na altura que saiu o segundo jogo. Foi quando o segundo jogo ganhou o prémio de jogo do ano. Todos eles são muito bons, o segundo ganhou o prémio de jogo do ano. E eles tiveram a ideia, vamos lançar o jogo. E na altura o Mark Wahlberg até estava associado para fazer Nathan Drake. Só que depois os anos passaram, passou-se 10 anos, o Mark Wahlberg passou para Sullivan e tiveram de arranjar outro Nathan Drake e meter o Tom Holland. Só que o Tom Holland tem cara bué de inocente, né? Exatamente. E bué de miúdo. Isso, ele já tem quase 30 anos, mas tem cara de miudinho e de inocente, então... Exato, não consegue entregar aquela primeira cena cá no filme que o gajo dá um pontapé, estão lá no meio do... pendurados no avião, e o gajo dá um pontapé e, desculpa, mas o Nathan não tinha isso, o Nathan era... via-se, o Nathan a chegar naquela cena era, toma, vai-te, incha porco. Tá bem, mas o gajo é novo ainda, né? No filme ele tem 25 anos, apesar de parecer ter... Quer dizer, quando ele é criança ele tinha 10 anos, mas parecia que tinha 15. Depois passa-se 10 anos e parece que ele tem 25 anos ainda. No jogo tu tens essas cenas, que eles foram buscar essas cenas, essas cenas ele voltar atrás do tempo e mostrar ele com o irmão e isso foram buscar ao jogo. E tu no jogo já viste que eu era muito mais malandro do que aqui no claro, filme. Isso vem logo desde criança, meu. O miúdo novo que faz de Nathan consegue entregar um Nathan miúdo muito melhor que o próprio Nathan adulto. Estava muito mais fiel que o Tom Holland a fazer de Nathan. Yeah. Será que isso é por ser PG-13 isso, o filme? Sim, isso tem muito essas cenas, por exemplo, o facto de não haver tanto tiroteio e isso é claramente que foi por causa disso. Ou a mulher corta o pescoço do outro gajo e não tem sangue, basicamente. Nada. Não tem nada, fica uma linha vermelha ali no pescoço do cara. Eu acho que aí eu não preciso ter um mar de sangue para perceber que ele... Isso pode ser sempre disfarçado, estás a ver? Também, mas tipo, todo mundo sabe, qualquer criança sabe que se cortar o pescoço vai ficar pra caceta, tá? Ou então, tipo, dá uma facada nas costas dele, tá? É uma traição que ele tá fazendo, literalmente dá uma facada nas costas, ele não precisa mostrar nada. É mais aceitável do que cortar o pescoço, mostrar o pescoço cortado e não ter sangue nem nada. Sim, disfarçar de outra forma, yeah. Sim, exato. Epá, sim, eu acho que todas as decisões são tão básicas e estava a pensar, quando o Cristiano estava a falar, porque é que eles não colocaram a malta dos jogos para adaptar pelo menos o guião? Fazia muito mais sentido. Eles percebem o jogo como ninguém e a narrativa. Eu acho que esse filme podia ser muito melhor se tivesse mais investimento da empresa. Mas como normalmente filmes de jogo é sempre um desastre, sempre. É. Até hoje eu não teve nenhum que foi revolucionário. Sim, mas mesmo assim acho que deve ter muito dinheiro ali investido, meu. Não tem suficiente, essa é a cena. Não tem o suficiente para o filme ficar realmente bom. Se eles tivessem... eles não tinham confiança que o jogo ia ser... que o filme ia ser bom, porque nenhum filme de jogo até hoje foi realmente bom. Então eles cortaram o dinheiro deles, certeza. Eu não vou dar muito dinheiro que isso não vai me retornar bastante. Então toma esses pecados aí. E isso também foi uma forma de... Foi o que meio que podou o filme. Enfim, não tinha muito o que fazer. Por acaso não tem muito dinheiro, são 120 milhões, que não é muito para um filme blockbuster, né? Já não é muito. E eles fazem isso porque é dinheiro garantido, que eles sabem que os fãs do jogo vão acabar por ir ver. Eles sabem, na vez é que não vai gastar muito dinheiro, porque a gente já vamos ganhar muito dinheiro. Porque é que a gente vai estar a gastar dinheiro? Só que não sei se não vai ser... no primeiro fim de semana ele está aqui a dizer que já fez 150 milhões. Sim, eles vão continuar. Não, vão continuar, porque para a semana já estreou da Batman e eles vão descer muito, vais ver. Sim, mas já tiveram lucro, eles vão continuar a fazer mais filmes. Sim, claro. Não, isso eu acho que é para continuar. É só que o primeiro fim de semana já garantiram o segundo filme. Já tiveram lucro, já vão fazer o segundo. Epá, e estamos aqui a esquecer-nos porque é uma coisa completamente esquecível. O que era suposto ser o grande vilão, mas que depois confirma-se que não era o vilão, não é? Bandeiras. O Bandeiras, meu. Aquilo basicamente... mais uma coisa sem sentido, posto ali como se fosse um grande vilão, mata o pai e tal, mas também não tem grande peso. Tipo,
Ok, matou o pai, ok. Mas eu até estava a gostar do Bandeiras. Eu até estava a ser, pronto, nada assim de outro mundo, mas eu até estava a É gostar do difícil não Bandeiras. gostar do até. Bandeiras, não é? O Bandeiras tem sempre carisma, tem sempre. Portanto, é muito difícil daí, não sim. gostar dele. Agora, depois a maneira como o matam e tudo, não sei, acho que foi completamente. Mataram o vilão no meio do filme e depois no meio do filme para o final tu não tens vilão. Mas sem surpresa nenhuma, não é? Também outra coisa que não tem peso nenhum. Eles colocam ali aquilo dela a matar o António Bandeiras, o Santiago Moncada, mas não tem peso nenhum, meu, para a história. Não tem. Pá, não sinto nada. Não tipo, grande surpresa. Não. Mas eles colocam aquilo como se fosse uma grande virada, mas não é. Estás a ver? E nenhuma das grandes viradas foi realmente grande virada. Pois. E lá está, o filme, a gente vê o filme naquela descontração que não vai acontecer nada de mais. A gente já estamos numa de o que é que vocês têm para nos dar? E vamos comendo aquilo que nos dão. Podia ser algo muito bom, mas eles não quiseram que fosse. Do jogo, decidiram vamos chamar este filme de Uncharted e vamos pôr aqui o nome dos personagens e o nome dos personagens do jogo. De resto não tem nada de Uncharted. Bem, nesse filme eles podiam trocar o Tom Holland pelo Nicolas Cage e fazer mais um filme do Tesouro, que seria a mesma, não tem nada de muito especial nisso. Eu tô me lembrando do Tesouro. Te lembraste desse filme? Porque acho mais interessante esse filme do que este. Mas esse filme também não é muito melhor, mas o carisma do protagonista leva o filme à frente. Pois, Sim. Faltou aqui. Mas então ok, falta repetir, mas os personagens aqui, o Sully está ok. O Mark Wahlberg entrega um Sully ok. Faltava o bigode e o charuto, que decidiram esquecer da mesma maneira que fizeram o Tom Holland mais... O Tom Holland não, o Nathan Drake mais novo. Meteram um Sully mais novo, só que o Sully sempre foi o Sully no jogo que tu tens de voltam para trás no tempo, mostra ele mais novo e ele já estava lá com o charuto e com o bigode. Sim, a essência dos personagens tem que estar lá, né? Quando tu tiras a essência do personagem e é isso que faz o personagem e a história, acabas por... Mas agora pegando mais nesse do Nicolas Cage, e estávamos a falar há pouco dos quebra-cabeças. Nesses filmes do Nicolas Cage, os gajos até conseguem, como eu estava a explicar, conseguem, através dos quebra-cabeças e conforme eles vão descobrindo, vais revelando as personagens e vais criando obstáculos e dificuldades a essas personagens. E isso é que faz a história andar, não é? E ao mesmo tempo vais descobrindo e vais desfazendo esse quebra-cabeças. E eles aí até fazem isso bem. Não é um super filme, não é? Mas fazem isso bem. Aqui acho que focaram-se mais na ação. Depois acaba por falhar um pouco nesses quebra-cabeças porque são muito rápidos. E isso tira, acho que, pelo menos a mim, tira-me o envolvimento no filme, porque é isso que se calhar me podia agarrar às personagens. É eu estar ali a descobrir isso com eles. Aqui, como é tão rápido, depois essa cena deles se enganarem uns aos outros, que não enganam-se, mas não se enganam, porque é tudo tão claro e tão raso que nem tem, mais uma vez, não tem peso nenhum para a história. Exato, eles nos jogos fazem isso, só que no jogo é bem feito. Pois, podia ser engraçado eles enganarem-se uns aos outros, né? E de repente a bola ia passando para um, para o outro e tudo mais, e eles andam ali, tipo o Sally, a outra rapariga, o Nathan, eles os três quase que ali num ping-pong a enganarem-se uns aos outros, né? No jogo isso é bem feito, no jogo tu percebes o motivo de cada um estar ali. E tu percebes que cada um está ali por si. Cada um tem o seu motivo. E aqui parece que só estão ali porque, pronto, cada um quer dinheiro e não sei o que mais. Basicamente é o que todos querem. Mas no jogo não é só isso. Aqui basicamente é só isso. Pois, claro. Só estão ali porque se eu enganar aquele, assim vou ganhar mais 2 ou 3 milhões que era para ele, vai ficar para mim. Basicamente é isso. Não. Acho que está tudo dito, né? Pablo, queres acrescentar mais alguma coisa? Não confio em vocês para acrescentar nada. Diogo, tens alguma coisa para dizer? Ok, o Diogo sempre muito pertinente. Foi a melhor opinião até agora. Foi a melhor. Malta, está na hora de avaliarmos este filme, não é? E neste caso vamos dar as nossas trapaças a este filme. Portanto, a minha trapaça vou dar, deixa-me lá pensar, fazer aqui umas contas. De 0 a 1 trapaça. De 0 a 1 trapaça.
0,3000001. Ok. Mudou muito, mas tá bem, aumentou a nota. É muito certo. É muito certo. Sim. Aumentei um bocadinho. Eu vou dar 0.422 trapaças. Olha, não tá má. Não tá má, mas podia ser bem melhor, que é basicamente o filme. Eu, como fã da série de jogos, vou dar 0.287 trapaças. E já estou a ser muito simpático. E estou a dar essa pontuação por causa do gato, que eu gostei do gato do filme. Dá pra sentir o amargor que tens por esse filme. Então qual é que é a média? Então a nossa média de trapaças para este filme é de 0,3363337. Não merecia estar tão trapaceiro esse filme. Pablo subiu aqui um bocadinho a média. Foi, o Pablo gostou mais que nós os dois. Eu acho que eu só estou sendo coerente, não é por estar a ter gostado do filme. Porque pra ser ruim, precisa piorar muito ainda. Mas pra ser bom, também precisa melhorar. Mesmo assim, nenhum de nós deu uma nota positiva, porque para ser positiva tinha de ser mais que 0.500. E foi tudo, tanto os três demos notas negativas. É porque não tem nada de novo, né? Não, é só mais um filme. Bem, malta, então está feito este episódio. Se houve aqui alguma coisa que não foi do vosso agrado ou que vos tenha feito comichão aos pequenos neurónios que certas e determinadas pessoas têm, não foi por mal. Até para a semana. Até mais. Beijinhos. Não foi por mal. Um podcast produzido pelo Watnha. Com Pablo Rosa, Tiago Rodrigues e Cristiano Esteves.